Então, o Isaac chamou ele e abençoou-o também. Disse: você será servo do seu irmão. Todos os dias da sua vida vai guerrilhar. Louvado seja Deus. Ele recebeu uma bênção, mas uma sentença, irmão, por não vigiar, e perdeu a sua primogenitura. E a Bíblia aqui nos adverte nesta noite: tudo foi pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Louvado seja Deus. Tem muita gente que espera na vida material, de repente, ser um advogado, ser um juiz de direito, né? Ser um presidente da república. Você está esperando, humanamente falando. Louvado seja Deus. Possa ser que você não consiga, mas se não desistir, tem chance. Louvado seja Deus. A igreja de Cristo espera e morar no céu com Jesus. É fácil, irmão, de ir para o céu? Não é. É muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplo, inclusive na Bíblia Sagrada, da Torre de Babel que foi construída. Alguém queria, e foi logo no começo, eles poderiam até ter conseguido, se não tivesse a intervenção de Deus. A Bíblia diz que foi logo depois que saíram da arca, Deus disse para a geração de Noé, né, que escapou do dilúvio, falou: vocês agora se espalham na terra, povoem a terra, enche a terra de pessoas. Louvado seja Deus. E aí eles se rebelaram contra Deus e falou: que se espalhar nada, nós vamos ficar todo mundo junto, porque todo mundo junto somos mais fortes. Vamos se juntar todo mundo e fazer aqui uma cidade. Nessa cidade nós vamos fazer uma torre que vai topar até onde está Deus. Quando nós quisermos falar com Deus, é só subir e chegar lá. E se ele tivesse conseguido hoje, com a tecnologia que tem hoje, eles teriam um elevador daqui até o céu, né? Era só apertar o dedo lá, estaria na terra, a terra era dele. Eles fizeram essa torre, irmão, era uma cidade enorme, muito grande. Louvado seja Deus. E começaram a construir, trabalhar, e a torre foi subindo. Mas quando chegou aí numa certa altura, Deus confundiu as línguas deles. Eis aí o motivo por hoje ter tantas linguagens diferentes. Louvado seja Deus. Uns falam inglês, outros falam japonês, outros falam de outro em português, outro nem em português, nem nenhuma língua não fala enrolado mesmo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles tentaram desfazer daquilo que Deus queria que fosse feito. E Deus não aceita, irmãos. Se Deus mandar a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Louvado seja Deus. Observem que Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, e mandou ele ir e deu as coordenadas como ele deveria fazer quando chegasse lá, mas deu condição a ele de comprar uma passagem no navio e ir de navio, chegar lá todo, de repente, não sei se eles usavam terno e gravata que nem a gente hoje, mas de repente chegar lá bonitinho, cheiroso, de terno e gravata, descer daquele navio, pagar a sua passagem e entrar em Nínive e pregar. Deus só dá 40 dias, Nínive será destruída. Mas ele desobedeceu a Deus porque ele teve medo. Louvado seja Deus. Observe que não é pior do que hoje, não. Quantas das vezes a gente tem que fazer alguma coisa para Deus hoje e a gente fica com medo de fazer? Ele teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E ele resolveu não pegar o navio com as condições que ele tinha financeira e ir para Nínive. Ele pegou o navio ao destino contrário. Ele queria ir para Tarse para fugir da presença de Deus e dos desígnios de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele pagou a passagem, desceu para o porão do navio e se escondeu lá. Ele estava com muito medo e pensava que Deus não estava vendo ele lá. Mas enquanto ele estava dormindo, o navio deu sua partida e chegou em alto mar. Levantou-se uma grande tempestade. Os marinheiros jogaram um pouco das fazendas que tinha ali dentro do navio para aliviar o peso do navio, para o navio não naufragar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois eles desceram e encontraram Jonas lá. Eles tinham o costume de lançar sorte. Lembra que eu falei um outro dia aqui que a primeira religião que entrou no mundo era a feitiçaria, macumbaria. O pessoal trabalhava, os reis inclusive, com astrólogos, os magos, essas pessoas que trabalhavam com os astros do tempo. Eles usavam na época
lançar sortes, louvado seja Deus, e aonde caísse a sorte, aquela pessoa era o culpado, era quem devia. Então eles fizeram isso porque Jesus ainda não estava aqui na terra. A Bíblia diz que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, louvado seja Deus, e disseram: agora você fala o que é que você é, porque todo mundo está lá em cima, ninguém se escondeu, você se escondeu, com medo de quê? O que é que aconteceu? Ele disse: me pegue e me jogue dentro do mar, porque eu sou hebreu e estou tentando fugir da presença do Senhor, louvado seja Deus. E eles tentaram de todo jeito para não lançar Jonas, mas viram que o jeito seria esse, mesmo que não acontecesse nada. Agora eles iam jogar Jonas, e quando jogaram Jonas no mar, a Bíblia diz que o mar se aquietou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus havia preparado um grande peixe para que tragasse Jonas, engolisse o Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E o grande peixe engoliu Jonas. Louvado seja Deus. E levou ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. E não morreu porque era permissão de Deus. Outra pessoa teria morrido com o mesmo tempo. Louvado seja Deus, ou com menos tempo. A Bíblia diz que lá no ventre da baleia. Por que baleia? Uma Bíblia diz, alguma tradução diz que é um grande peixe, mas tem tradução de Bíblia que diz que era uma baleia. Louvado seja Deus. Os cientistas dizem que na garganta de uma baleia só passa uma sardinha. Então Deus operou um milagre para passar Jonas sem se machucar, sem levar mordida, sem nada. Ele ficou vivo dentro do ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Com 3 dias e 3 noites, ele já estava lá na praia de Nínive, e o peixe vomitou ele. Então quando ele cai lá, irmãos, imagine ele com todo sujo do que tinha dentro do ventre do peixe. E foi assim que ele entrou em Nínive para pregar e dizer que Deus só dava 40 dias para o povo se arrepender. Louvado seja Deus. Então, se a pessoa tem que fazer a obra de Deus de alguma forma, ele vai ter que fazer. Se não fizer alegre, cantando, vai fazer chorando. Louvado seja Deus. Nu, descalço, mas pode, irmão, tem sim. Inclusive temos aqui ilustração da Bíblia Sagrada de um profeta, que ele profetizava por Jerusalém nu e descalço. Louvado seja o nome do Senhor. E ele profetizava exatamente para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados. Irmãos, imaginem que Israel é um dos países menores, e todo o povo do mundo inteiro, em todos os países grandes, por maior que seja, eles temem ao país de Israel, simplesmente por causa de uma profecia que foi profetizada. A Bíblia Sagrada diz que o profeta profetizou dizendo: e tu, Belém, de modo nenhum és a menor entre as capitais, porque de ti nascerá o guia que vai apacentar o meu povo. Por causa disso, Israel é a menor, porém é a maior de todas. Louvado seja Deus. Enfrenta qualquer tipo de guerra e só vive em guerra, não é da agora. Louvado seja Deus. E em todas elas Israel sempre ganha, levanta a bandeira de vitória, porque o Senhor Deus está com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece por causa de quê, irmãos? Por causa de uma pequenina frase: fé. Fé. É só isso que nós precisamos. E quantas vezes nos falta? Quantas vezes a gente procura fé e nós não tem? Louvado seja Deus. Essa semana me aconteceu uma coisa lá na minha casa, que, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu fiquei com medo muito grande. Não sou de andar com medo, mas eu fiquei com medo muito grande. Eu sempre falei nas igrejas, quando recebi a oportunidade, que a única coisa que me deixa com muito medo é de Jesus vir e eu ficar. E eu corro atrás disso. Louvado seja Deus. Outras coisas a gente encara, e Deus dá graça, tem nos dado graça. E essa semana eu trabalhei até umas horas lá, fiz um serviço em casa. Cheguei em casa, eu resolvi deitar um pouco para descansar. Tomei um banho, estava muito calor, descansei. E nesse meio, enquanto a mulher também resolveu deitar para descansar. Só que ela não foi para o mesmo quarto que eu, foi para o outro. E ela foi para o outro, e o cachorrinho que tem em casa acompanhou e ficou lá dentro do quarto também. E eu dormi. Os irmãos observem que uma coisa nos preocupa muito, é isso.
Mas eu vou dormir sempre, às vezes de dia assim, vou deitar para descansar um pouco, e eu não dobro meu joelho, Jesus, eu vou dormir e tal. Não, eu deito ali, mas ali, antes de, se tiver de dormir, antes de dormir, eu ainda faço uma oração de pensamento ali. Meu Deus, se vier buscar a tua igreja, não me deixe. E aí eu acabei dormindo. E ela também deve ter dormido lá no outro quarto. E eu sei que eu acordei. Quando eu acordei, geralmente, quando eu levanto, um cachorrinho só escuta um barulho, ele escuta até sem fazer barulho. Ele já vem toda a carreira e sai pulando e tal. Ele sempre vem no quarto e vai até a cozinha da carreira, vez volta. E eu levantei e o cachorro não apareceu. Eu olhei na cozinha lá, que a mulher sempre está lá, ela não estava lá. E do jeito que eu me levantei assim meio azoado, abri a porta da cozinha e saí para fora. Vi os pés de laranja, de fruta lá, não vi ninguém, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu fiquei, a primeira coisa que veio no meu pensamento, Jesus veio e você ficou. Meu irmão, mas me deu um desespero. Negócio sério, isso não é brincadeira. Eu saí de dentro de casa, andei o sítio todinho, fui no final, que é mais de 200 metros, procurando para ver se eu vinha. Mas minha mulher nunca saiu de casa assim, ela não sai. O que aconteceu? Voltei para trás e já preocupado, já pedindo a misericórdia de Deus. Meu Deus, será que eu vou ter outra chance? E ao mesmo tempo eu pensava, se isso aconteceu, agora pronto, minha mulher foi arrebatada. Aí vem no pensamento várias coisas. Olha, se tiver dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Irmãos, eu já estava tão angustiado que eu já estava chorando. Quando eu cheguei perto de casa, ela apareceu. Aí cheguei e me oh Jesus, eu não fiquei não. Coitado. Glória a Deus. Irmãos, é a coisa que mais me preocupa. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Tem muita gente querendo granjear o mundo aqui ainda. Não vai dar tempo mais. Louvado seja Deus. Israel está em guerra, está quase entrando uma guerra, uma terceira guerra mundial. Todos os países estão se movimentando para a guerra. Até o Brasil está jurado já de entrar aí uns mísseis por aí para brincar, por aí, por causa que o governo federal falou alguma coisa que desagradou exatamente ao povo de Israel. E olha só, Jesus disse que quando a figueira é Israel. Irmão, Jesus vem buscar a igreja dele qualquer hora dessa. Não dá mais muito tempo não. É pra gente viver o mais rápido, da melhor forma que você puder, viva. Louvado seja o nome do Senhor. Não passe fome para juntar o dinheiro para você comprar alguma coisa. Não. Se alimente, louvado seja Deus, porque qualquer hora dessa, Jesus vem buscar a sua igreja, e o nosso sofrimento aqui vai acabar. Isso é pela fé, irmão. Louvado seja Deus. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Isso parece brincadeira, mas não foi brincadeira, irmão. Eu passei um sufoco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar sempre atentos, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Olha, pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Nessa época em que o Moisés nasceu, havia um decreto do rei. Todo mundo que nascesse no país de Israel lá, todo mundo que nascesse, toda criança que nascesse, se fosse homem, tinha que morrer. Nasceu, as parteiras mesmo do rei já ia lá, aí ajudava a fazer o parto lá. Quando nascia era homem, já matava. Não era para escapar, isso era lei, era norma. A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés nasceu, os pais fizeram as hebreias, as mulheres de Israel, elas eram muito espertas. Então quando nasciam seus filhos, ela não chamava as parteiras para vir ajudar a fazer o parto. Elas mesmas se viravam por cá e nasciam os filhos homens e elas escondiam. Quando as parteiras do rei chegavam, já tinha escondido, mas cadê? Não, nasceu, já morreu, tal, fazia alguma coisa lá. E nasceu Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, aí os pais viram que era um menino muito bonito. Qual é o pai e a mãe que não acha o filho bonito, né?
mesmo que os outros fossem achar feio. Na hora que nasceu, a própria Bíblia diz que ele era um menino muito formoso. Isso foi a vista dos pais. Nasceu um filho bonito demais. Vamos fazer o seguinte: não podemos deixar nosso filho morrer. Colocou num cesto, colocou lá no rio Nilo, deixou lá dentro do junco e de longe ficava só observando. E a água balançava. Devia amarrar uma cordinha no junco lá para ele não descer. Quando soltava, corria Miriam, que era a irmã do Moisés, chegava lá: mãe, olha a arca, soltou. Ela ia lá pelo outro lado e amarrava. E assim conseguiram esconder durante 3 meses. Durante 3 meses ele foi escondido da água assim. Só pegava para dar de comer. De repente a mãe dela chegava lá e dava comida, soltava lá de novo. Quando foi um dia, a Bíblia Sagrada diz que as filhas do rei foram tomar banho no rio e olharam e viram lá a cestinha de junco lá. Falou: epa, que é aquilo ali? Vamos buscar. Foram lá pegar. Quando abriram, era o Moisés. E ele era, agora já estava bonito, né? Que até a filha do faraó achou ele bonito demais. Falou: não, esse daqui vai ser meu filho. Olha. Ah, peraí, esse aqui vai ser meu filho. Aí quando a Miriam, que estava do longe, você vê como o povo de Israel sempre foi esperto e sabido demais. Quando viu a filha do faraó pegar o menino, ela se aproximou e falou: nossa, mas que menino lindo, esse vai ser meu filho, eu vou dar um jeito de criar. A Miriam já apareceu lá no pé e falou: a senhora quer que eu arrume uma das hebreias para ser a cuidadora da criança? Ele falou: chame. Aí foi lá e chamou exatamente a mãe, né? E falou: olha, cuide desse menino, eu vou te pagar o salário. Mas olha só, a mãe, né? A mãe do próprio menino, ela recebeu o salário para cuidar do menino. Falou: só tem uma coisa, quando ele ficar de maior, aí é meu. Mas você cuide dele, eu vou dar tudo o que ele precisar e ainda te pago um salário. E ela foi viver, cuidar do filho dela, do próprio filho que deveria ter sido morto. Olha, tudo pela fé. É acreditar. Deus não vai deixar o filho morrer. E aí foi justo a filha do rei que chamou ela e falou: eu vou pagar tudo que o menino for gastar, vou te pagar o salário para você cuidar dele, e o menino é meu. Quando ele crescer, ele é meu. Ela sabia que depois que ele crescesse, estaria na direção de Deus. Então ela mesma criou, era mãe do menino, tinha leite, amamentou o menino cresceu, se fortaleceu, foi para o palácio, aprendeu todas as artes de guerra, tanto que ele passou a ser o comandante de guerra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele cresceu, em vez dele ficar lá no palácio de Faraó, não, ele foi escolhido por Deus para ir para o deserto e apacentar o povo, libertar o povo de Israel das mãos do rei. Louvado seja Deus. Tudo é plano de Deus. Então Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, e Ele vai cumprir, irmãos. Nós precisamos ser crente de verdade e acreditar que as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. E ainda que seja um milagre, mas é o único que faz milagre é Deus, quando nós acreditamos. Que Deus abençoe.